E aí, tudo bem? Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Mais um vídeo do International Pulse Research. Entre no nosso site que vai ficar aí abaixo, de você que está vindo pela primeira vez. Também deixe seu comentário. Se quiser participar, se inscreva no canal para que você possa receber as próximas notificações. Pessoal, 3 coisas importantes que vai acontecer na América do Sul. Estou fazendo um alerta assim para que a gente possa entender, porque literalmente vai atacar dentro do nosso bolso, diga-se de passagem. Presta bastante atenção. A gente sabe aí do colapso aí do WTI, o petróleo caiu bastante aí na bolsa. Hoje é quinta, terça-feira, alguns investidores tinham que mudar de posição, ou seja, mercado futuro você compra apostando muitas das vezes. Essa subsequência aí do WTI, que é o West Texas, um tipo de petróleo, a gente viu que foi negociado aí na segunda-feira $37 negativo. O Brent também é a mesma coisa. Um petróleo é diferente do outro. Então, a crise da centralidade do capitalismo pegou carona junto com a pandemia. Então, a gente sabe que isso vai trazer um colapso, principalmente para a Petrobras e para o povo brasileiro, ou seja, América Latina. Então, o colapso da cotação do petróleo é um sinal de uma crise que vai ser desencadeada a partir dos finais das quarentena, diga-se de passagem. A gente está vendo muita gente já sentir, isso vai ser como uma bola de neve. Então a gente tem que ficar ligado, porque a gente sabe que tem pessoas que já estão se movendo, principalmente grandes investidores que receberam informações privilegiadas antes da doença, né? A gente não pode entrar em detalhe, para que eles pudessem mudar de posição em todos os aspectos. Então, o colapso do petróleo pode afetar a América Latina ou não? Sim, de acordo com os especialistas, México, Equador, que está aí, ó, a gente está vendo aí os resultados de tudo isso que está acontecendo, são os países que realmente usaram as políticas ultraconservadoras, né, as políticas de direita, reacionária, vamos dizer assim, estão sofrendo aí literalmente. Então, entre os países México, Equador e Brasil. Diga-se de passagem, a Venezuela também vai sofrer porque ela vive da monocultura do petróleo. Mas a gente sabe muito bem que o Nicolás Maduro tem as suas conexões aí com a China, com a Turquia, principalmente com o Irã e principalmente com a Rússia. Então, todos esses países, e a maioria, vamos falar do Brasil, um país submergente, totalmente dependente, economia indexada, faz parte e ressentirão o forte efeito da queda dos preços. Diga de passagem, a gente sabe que tudo isso também está dentro dessa margem que a gente está passando para você. Outra coisa importante que aconteceu hoje, um fim de uma nova era. É aquilo que a gente sempre vem contestando. Mas da família Rockefeller, calma aí, Rob, what's going on? O que está acontecendo? Eles, dinastia, eles que estão por detrás, principalmente um dos maiores produtores de petróleo. Não, gente. É que, pelo incrível que pareça, a família Rockefeller está tirando todos os seus ativos da empresa, não só da indústria de carvão, mas principalmente do petróleo, ou seja, do óleo. Por que será? A gente sabe que o Rockefeller Family Funds, que é uma fundação, anunciou ontem que iria retirar seus investimentos de combustível fóssil, que a gente sabe que é o petróleo, o mais rápido possível, porque existe uma alienação no capital que detém as empresas do petróleo, como ExxonMobil, que é uma empresa corp, né, corporação, que está argumentando que as empresas que estão associadas à fortuna da família estão querendo tirar antes, diga-se de passagem, da data, para não sofrer riscos e principalmente prejuízo. Embora algumas empresas pequenas que têm ativos de fundo, de permissionárias, que ajuda alguns investimentos, ajuda entre aspas, alguns investidores
que contribuem com esse combustível fóssil, o anúncio tem grande importância, porque a gente sabe que há séculos as famílias Rockefeller sempre teve no topo da fortuna, principalmente da Standard Oil. São organizações precursoras aí junto à ExxonMobil. E a gente sabe que, diga de passagem, eles têm investimento na área de carvão, de petróleo, também no Canadá. Então a organização também destaca que a conduta da ExxonMobil em questões climáticas moralmente são repreensíveis. Então, desde 2014, a família, os irmãos Rockefeller, a gente sabe que o último que morreu tinha 109 anos, fez 8 transplantes de coração, tinha um hospital numa ilha, e a gente tem conversa para outros vídeos aí. Então a fundação Rockefeller já anunciou aí 860 milhões de dólares para poder juntar junto de outras empresas que decidiram abandonar o investimento, principalmente em areias de carvão e petróleo. A gente sabe que o combustível fóssil, que é o petróleo, vai sofrer literalmente e o rumo é outro. E essas pessoas que têm acesso às informações privilegiadas sempre mudam de posição. Deu para entender mais ou menos o porquê que o petróleo caiu de preço, não só pela incompatibilidade aí parcial da Rússia e da Arábia Saudita, que também possuem monopólio, estavam batendo de frente. Então, o fim de uma era, não propriamente dito da era da família de Rockefeller, mas principalmente desse investimento nessa área aí, você que está acompanhando a gente. Legal, então? Outra coisa importante que a gente tem que prestar bastante atenção. Hoje nós estamos no Brasil com mais de 3 milhões de pessoas que estão endividadas até o pescoço. Enquanto isso, os bancos receberam, diga de passagem, já expliquei para vocês, mais de 1,2 trilhão para poder se sobressair da dívida. Ou seja, será ou não? Qual que é a trajetória disso tudo? Você que está assistindo a gente. Deixe seus comentários aí abaixo. A gente sabe muito bem que, diga-se de passagem, existe, claro, uma estratégia gigantesca. Então a gente vai estar falando nos próximos vídeos sobre a pipocagem e o calote da segunda parte do voucher, aí, que realmente os R$600, que Jair Bolsonaro já voltou atrás e o Onyx Lorenzon já está querendo aí dar uma brecada. Então, tudo uma jogada. Hoje, no vídeo que eu fiz de manhã, falando sobre o Sérgio Moro, ele está querendo e os holofotes, porque ele está meio que esquecido, então ele tem que estar sempre com austeridade, ele tem que estar no meio ali, né, do establish, ou seja, ele tem que estar no meio como uma figura importante que representa algo para o Brasil, não para mim e nem para você que está acompanhando a gente. Outra coisa importante, só para a gente finalizar, o dólar ele pode chegar até 7,35, R$7,35, de acordo com a UBS. A UBS é um banco da Suíça, que, diga-se de passagem, nessa quinta-feira trouxe aí um indicador, ou seja, que o dólar poderá subir até 7,35 a partir do ano que vem. Então, é aquilo que eu venho sempre falando para vocês. O dólar vai manter a constância, porque não só pelas coisas que estão acontecendo, ou seja, não é também por causa da valorização da moeda que está ocorrendo por causa das turbulências pelo qual nós estamos assistindo, mas também, propriamente dito, por causa da instabilidade da política brasileira e da incapacidade do país colocar as contas públicas em ordem. É óbvio que o circo vai pegar fogo, ou seja, não vai acontecer. Nós estamos vendo aí uma incidência aí, literal, de uma necropolítica, diga-se de passagem, em todos os aspectos, porque enquanto o circo pega fogo, o Banco Central vai lá, acaba de assaltar o Estado, vai assaltando, vai queimando as reservas. Isso tudo é proposital, porque faz parte ter um presidente que chama a população como poder instituinte, como eu expliquei antes para vocês. Ele quer pregar uma revolução que não tem nada a ver com ele e ele quer vender um falso moralismo que na realidade é um eufemismo, é uma meia-verdade.
Então o dólar vai permanecer até o ano que vem, isso vai trazer grandes consequências para o Brasil, que de passagem, Bolsonaro serve à elite brasileira. Ele não é um mal necessário, ele é a pessoa certa para poder fazer a coisa certa, principalmente trazendo a opressão, o descaso, o medo para uma população que vive aí aterrorizada com tudo que está acontecendo. Uma coisa importante, você que está aí do outro lado, preste bastante atenção. O próprio Fernando Henrique disse, o próprio Fernando Henrique, o chefe da privataria Tucano, o cara que quebrou o Brasil 3 vezes. Entre ele e Bolsonaro, os dois estão no páreo. E ele continua dando as cartas. E ele apoia Jair Bolsonaro. Um cara que teve por detrás do golpe, um cara que participa do CFA, Conselho Foreign Relations, que quebrou o Brasil aí, ó, privatizou as tortas da direita, transformou a dívida externa na dívida interna. E nós estamos vendo aí as contas do Brasil, a nossa dívida vai explodir, gente. Vai ultrapassar o nosso GDP, nosso Produto Interno Bruto. Ou seja, o dólar vai para o espaço. Quando a moeda norte-americana sobe mais, a gente sabe que a moeda brasileira desvaloriza. A gente não vai ter poder de compra. E é isso que a gente tem que entender. O dólar não, mas o real pode entrar em colapso depois de tudo isso que nós vamos assistir. Ou seja, de acordo com os analistas, o Banco Central Brasileiro está tentando fazer uma cotação, diga-se de passagem, para poder conseguir retornar e fortalecer os esforços das reformas. Mentira. É isso que você tem que entender. O Brasil que tem a economia indexada, hoje eu estava num grupo, um cara falou, mas tudo isso que você está falando aí não vai resolver, porque no Brasil não serve e não vai dar certo uma revolução. E eu perguntei para ele o que você poderia fazer para poder ajudar. Ele engasgou, como muitos daqueles que não quer aceitar você construir uma opinião. São pessoas que não aceitam. Mesmo que se a esquerda, como eu canso de falar, tivesse no poder, mesmo que se os governos que estão aí fazendo essas reformas toda no Brasil, você tem que entender isso. Presta atenção. Olha nos meus lá. Essas reformas que estão sendo feitas no Brasil não é para colocar o Brasil na frente. Como é que você vai pagar as pessoas que estão sendo aposentadas, vão se aposentar, se nós temos quase a metade do país sem carteira assinada? De onde que vai sair o dinheiro, Paulo Guedes, para poder contribuir? O dinheiro sai de algum lugar para poder aposentar uma pessoa. Então, olha no meu lado, português claro, todas essas reformas que estão sendo feitas no Brasil é para poder tirar da periferia capitalista para poder mandar para a centralidade. É isso que você tem que entender. Por isso que o Banco Central está aí tentando, lutando, todos os dias queimando as reservas, vendendo o contrato do swap cambial. O prejuízo joga na dívida. A nossa dívida vai crescer mais de 500%, gente. E você precisa entender isso. Tudo isso reflete. Aí nesse grupo discutindo, o cara veio com esse tipo de argumento. Porque não consegue entender. Ele acha que substituir a opinião dele por alguém que vai fazer, não vai. Porque mesmo que se a esquerda tivesse do jeito que a gente estávamos querendo no passado, nós iríamos ser colonizado da mesma forma. Porque quem dá as cartas é quem está no topo da pirâmide, gente. Vocês têm que entender isso. Não é o Bolsonaro que controla o Brasil. Não é o Trump aqui nos Estados Unidos. É isso que você tem que entender. Nós vamos continuar com as mesmas conciliação de classe. O que é essas conciliação de classe? Nós não iríamos conseguir ser incluído na economia global. Nós estaríamos dependentes. Quando você é dependente de um sistema, quem dá as regras é quem está em cima. Eles que mandam. Vai lá, Paulo Guedes, pega lá a cartilha, faz isso, faz aquilo. Tudo que os Estados Unidos faz, o Dória, o Whitson do Rio, o Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, um cara que não sabe se casa, compra uma bicicleta, copia e faz. O Trump condenou a OMS, ele vai lá, nós também condenamos. Trump condenou a ONU e não vai mais compactuar com a ONU, ele também vai lá a mesma coisa. O Trump não vai mais repassar dinheiro para a Organização Mundial da Saúde, ele vai lá e critica. O Trump está querendo de qualquer jeito
processar a China por causa de tudo isso que está acontecendo. Ele vai lá, critica também a China. Criticou a China, que traz aí para o Brasil aí mais de 80 bilhões de dólares. Só a Venezuela também, mesma coisa, 18 bilhões de superávit primário. Então a gente está vendo que além disso tudo que está acontecendo no relatório que a gente tem aqui, os índices responsáveis para medir a força da moeda norte-americana, quando comparada com a moeda de outros países desenvolvidos, vai cair 96 pontos só nesse ano. Então para 2021 vai cair também o mesmo percentual. Então o UBS também demonstra um cenário alternativo com o dólar. Está tendo falta de moeda, por isso que o Fed está injetando dinheiro para poder fazer controlar a crise. Diga de passagem, a gente sabe muito bem que toda vez que emite money supply gera high inflation, inflação. E a gente vai ver isso lá na frente, que depois eles vão começar a subir as taxas de juros, onde é que todo mundo começa a perder casa e assim que vai. Então, hoje a moeda norte-americana fechou com 2,18 de alta, o contrato foi negociado a 5,52 à venda, batendo o recorde pela sua segunda vez na semana. Então, o dólar valorizou frente ao real pelo terceiro dia consecutivo da semana. Então, enquanto o presidente vai fazer show lá, pedindo intervenção militar, depois ele volta atrás. Hoje foi o showzinho de quem? Do Sérgio Moro. O povo tá aí destilado. Então deu para entender, gente, como é que funciona a válvula de escape da política fracassada no Brasil. Essa é a realidade que você precisa entender. Então, mesmo que se nós tivéssemos um setor favorável, ou seja, que a esquerda estivesse no poder, nós poderíamos estar mais tranquilo ou não. Presta atenção, todos os países que estão atuando no governo com uma direita do neoliberalismo estão sofrendo drasticamente para poder controlar tudo isso. Então eles voltam para a vela política, ou seja, vão pedir recurso para o Estado, que sempre foi um vilão. Né, Paulo Guedes? Né, Bolsonaro? Nós temos que atacar o Estado é um vilão, tem que ter Estado mínimo, abrir as exportações. Abrir o quê? Daqui a pouco sai o Moro, mais rico de quando entrou. Daqui a pouco sai o presidente do Banco Central, mais milionário porque é o pior. Daqui a pouco sai o Bolsonaro, que já aumentou 55 milhões o ativo e tá tudo fora. Daqui a pouco sai o Onyx Lorenzon e assim vai indo, gente. Sai o presidente da Petrobras, também mais podre de rico. E assim vai indo, vai assaltando e o povo batendo pá. O povo na rua pedindo intervenção militar. Pedindo guerra, que os militares... Falei ontem, o cara entrevistou a mulher, o que você tá fazendo aqui? Intervenção militar. Calma aí, mas o que tá escrito aí no seu cartaz? Ela assim com um cartaz escrito. O que tá escrito aí? Intervenção militar. Mas o que significa isso? Não sei, é pra melhorar o país, tal. Ela toda de verde, aquela, sabe, a roupa do Brasil, cara pintada. Aí você trabalha, estudou já história? Já estudei. Então o que significa aí 5? Melhorar. E o que é intervenção? Não sei. O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui porque eles me chamaram. Dói, gente. O povo perdeu a fé, a esperança. Eles estão dando tiro para tudo quanto é lado. Eles querem que as pessoas resolvam aquilo. Por isso que eu falo. Tem gente que me detesta. Tem gente que critica. Porque eu sei que a única solução é o povo fazendo. Não é o povo quebrando. Não é isso. A revolução, sim. Pra gente tirar a burguesia do poder, vai ter que tocar fogo. A única pessoa que eu vi no Brasil falar sobre isso, fora as pessoas que já fazem parte da revolução, não estou falando, que vocês conhecem, foi o Ciro Gomes, falando, aqui nós vamos tocar fogo. Aqui não vai ter essa. E o que o Jair Messias Bolsonaro está querendo fazer, como outros, colocando o Martin Luther King como frase de narrativa, de ponta de língua. Gente, acorda. O que ele está querendo fazer não é um processo revolucionário, pelo contrário. Ele está querendo ter o poder instituinte na mão para ele. Pense nisso. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.